esse assunto, na verdade, quem não tem muita visão espiritual nem entende. Quando a gente começa a fazer alguma coisa para Deus, a gente sofre ataque espiritual. E isso pode ser coisas simples, qualquer coisa. Por exemplo, devocional. Você resolve orar, você fala assim, eu vou orar todo dia de manhã, antes de ir pro trabalho, vou levantar e vou fazer a oração. Tem dia que você atrasa, tem dia que você tem algum compromisso de manhã, acontece um monte de coisa, ou às vezes você até tem o tempo para você orar, mas a sua mente começa a pensar em outras coisas, começa a pensar no que você vai comer, no que você vai vestir, e você não consegue concentrar. Isso é um exemplo, assim, super simples de ataque espiritual, mas esse é um caso, assim, mínimo. Por que eu tô falando isso? Porque o inimigo, o diabo, ele tenta destruir a nossa comunicação, tanto com Deus, quanto nos relacionamentos. Você pode ver que os casais, às vezes, o casal ele tá bem, tá firme, de repente, eles param de falar do nada, uma coisa simples vira um alvoroço. Isso porque a comunicação, ela é a base dos relacionamentos. E se ele destrói a comunicação, acontece a briga, acontece a discórdia, acontece um monte de coisas ruins. Então a gente tem que ter um pouco de visão espiritual para entender. Claro que eu não estou falando que tudo que acontece na nossa vida é o inimigo, tudo é o diabo, não é tudo. Tem coisa que é nossa carne, tem coisa que a gente precisa fazer mesmo, mas também a gente não pode ser negligente nesse fato de saber que existe uma batalha espiritual a partir do momento que você se levanta para fazer uma coisa em nome de Deus. E isso, eu não tô falando de mim, da minha cabeça, não sou só eu que falo isso. Você pode perguntar para qualquer pastor, para qualquer líder espiritual, que isso é uma verdade. Inclusive, é uma coisa até que eu tô lendo um livro, eu não tô com ele aqui, mas ele chama Coração Selvagem. E o livro, ele é voltado para a masculinidade, coração e mente do homem, como que funciona. É um livro muito interessante, inclusive recomendo. Mas o autor, ele tem muita visão espiritual. E ele traz isso em um capítulo sobre as batalhas que o homem sofre contra o diabo. E isso é muito verdade. E era uma coisa que eu já pensava, que meus pais já falavam, que eu já via ser falado na igreja, e que esse autor trouxe da mesma forma, para vocês verem o tanto que é verdade. E isso é uma coisa séria, isso é uma coisa que nós temos que prestar atenção, porque a partir do momento que você se levanta para fazer uma coisa para Deus, você tem que continuar por força e não dar atenção às vozes do inimigo, porque vão vir vozes, entendeu? Vão vir tentações, tentar te destruir, tentar te derrubar. Mais importante, como cristão, né? Como fazer, o que fazer. A gente tem que fazer é permanecer, pedir forças para Deus e repreender, não dar voz para o inimigo. Às vezes você acha que é seu pensamento, mas é voz do adversário. Então você não dá ouvido a essa voz. Não dá ouvido, segue, continua. Tá orando, continua orando. Tá com o propósito de ler a Bíblia, continua lendo a Bíblia. E vai em frente, sem desanimar, vai em frente, porque o inimigo ele quer parar, ele quer cortar a comunicação. E nós temos que manter, para nós ter relacionamento com Deus, nós temos que manter orando, lendo a Bíblia, vigiando. Então, isso é uma coisa muito séria. É isso que eu quis trazer para vocês hoje, que era uma coisa que estava na minha cabeça. E quando eu li o livro, eu falei, gente, isso faz muito sentido, eu tenho que compartilhar, porque é muito verdade. Então, a gente tem que ter uma certa visão espiritual para não achar que é normal, para não achar que é coisa que acontece com todo mundo, porque tem coisas que acontecem mesmo, mas tem coisas que é levante maligno, e nós como cristãos, nós temos autoridade no nome de Jesus Cristo para expulsar. Então, se nós temos essa autoridade, nós temos que usar essa autoridade, entendeu? E espero que vocês tenham um bom dia e fiquem com a graça e a paz do Senhor Jesus. Inclusive, eu esqueci de falar, mas se você quer aprender a fazer devocional e orar todo dia, falar com Deus todo dia, você não sabe como fazer, ou você já sabe também, gosta de ler livros, eu escrevi um e-book, o nome do e-book é Alcance a Felicidade Plena em Deus, e ele é gratuito. E eu tenho tanto a versão em PDF quanto o audiobook, eu gravei o audiobook também, e o audiobook está disponível no meu canal do YouTube. Quando você entra aqui no TikTok, tem a logo ali tem a logo do YouTube, você pode entrar lá, o primeiro vídeo que aparece é o meu audiobook. Então você pode clicar e ouvir, ele é curtinho, tem menos de 1 hora, mas ele tá muito especial, tem 10 capítulos e eu espero que você vá lá, escute, comente, curta meu vídeo e aproveite para aprender a fazer devocional também.
do jeito que eu faço, foi o jeito que eu compartilhei ali com vocês. Eu espero que vocês gostem. Se você quiser a versão em PDF, você pode me mandar um direct que eu te mando.